Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje num vídeo, mais um vídeo aqui no canal, fora do estúdio, aqui em meio à natureza, aos cantos dos pássaros, tá? Vamos falar de Apocalipse capítulo 17 e capítulo 13. Capítulo bem complicado, esse capítulo de 17 de Apocalipse. Capítulo 17 é bem complicado, mas Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o intérprete, é Ele que nos faz entender. Você indo até o final do vídeo que você vai ver quem será o oitavo, quem será o sétimo e oitavo reino do capítulo 17 de Apocalipse, tá? Vamos lá. Se nós pegarmos a mulher, vamos transformar a mulher agora no que ela representa, uma religião, ok? A mulher deixa de ser uma mulher agora. Vamos falar de uma igreja, uma religião. Essa mulher, essa religião foi fundada, nasceu em Nimrod. Lá em Gênesis, no princípio, quando ele fez a Torre de Babel, o primeiro homem a ser adorado, ali começou o espiritismo, ali começou o paganismo, ali começou a idolatria. Ali nasceu essa mulher. E ela veio montada sobre essa besta, ela veio sendo conduzida pelos reinos, pelos governos. E ela é até hoje conduzida pelos governos. Então vamos lá. 5 já caiu e um existe. De Nimrod, lá do princípio, esse sistema religioso, ocultista, esse sistema onde toda forma de culto ao contrário a Deus é realizado, ele vem sendo sustentado pelos reinos. Quais são os 5 que já sustentaram essa mulher, essa religião e que já caíram? Egito transportou, conduziu esse sistema religioso. Depois, a Síria foi uma grande sustentadora, um grande veículo que propagou essa mulher, essa religião. Depois veio Babilônia, que conduziu também essa mulher. Depois veio Medos e Persa, onde essa mulher foi conduzida, onde esse sistema religioso também foi transportado por ela. E por fim aí, a Grécia. Todos esses 5 já passaram, mas todos os 5 conduziram esse sistema religioso, esse paganismo. E o anjo fala para João que um existe, qual que é? Roma, no tempo de João. No tempo de João, quem governava o mundo era Roma, o Império Mundial era Roma. Um existe, 5 já caíram, eu falei sobre isso aqui, um existe. Aí o anjo fala, depois virá o sétimo, por um curto espaço de tempo. Depois virá o oitavo, que é um dos 7 que já passou. Então quem será o sétimo rei? Quem será? Quem será o sétimo? Muitos falam que seria um papa, que seria... Não. O último rei, o oitavo rei e o sétimo rei, a Bíblia fala quem são eles. O sétimo reino está escrito, a sétima cabeça é Apocalipse capítulo 13. Observa que 6 das cabeças, 6 dos reinos, 6 dos montes já passaram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, que tinha no tempo de João. O 6 já não existe mais. A mulher agora aguarda ser conduzida também pelo sétimo. A mulher está estabelecida, reina sobre o mundo hoje. Quem é essa mulher? A cidade. João fala que a Babilônia, a mãe das prostituição. Hoje essa mulher está localizada, tem a sua sede, tem a sua cidade. E ela governa sobre os reis do mundo. Ela é que dita a idolatria e o paganismo no planeta Terra. É através dessa mulher, nessa sede, é que saem as ordens para toda a idolatria, todo o sistema pagão planetário. Tá? De lá que saem as ordens para beatificar, de lá que saem as ordens para santificar homens, de lá que saem as ordens para cultuar os mortos, de lá que saem as ordens para cultuar homens, para prostrar diante de homens. É esse o cálice que essa mulher tem na mão, com o qual embebedou os reis, os homens, os governantes da terra. Quebra do primeiro mandamento que está em Êxodo 20. Não farás para vós imagem de escultura, nem diante delas curvará, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E hoje alguns países têm a idolatria, têm um pecado de adoração a pessoas oficializado, é feriado. Um pecado em uma nação oficializado como lei. Esse é o cálice que essa mulher tem na mão. Mas então vamos lá, 6 passaram, falta vir o sétimo, depois o oitavo, que é um dos 7 que já passou. Então se os 6 reinos passaram, falta vir o sétimo. O sétimo está registrado no Apocalipse capítulo 13. Porque a besta tem 7 cabeças, que são 7 reis.
Aqui que está o sentido. A besta tem 7 cabeças, que são 7 reis. Desses 7 reis, dessas 7 cabeças, já passaram 6. No Apocalipse capítulo 13, o texto diz que a besta tinha uma de suas cabeças ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Nós então encontramos aqui a 7ª cabeça, o 7º monte. A 7ª cabeça foi ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. O anticristo sofrerá um falso acidente, alguma coisa, algum ferimento, e o falso profeta entra em cena aqui e agora. Ele vai operar uma falsa ressurreição, um falso milagre, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala que os sinais e prodígios são de mentira para os que perecem. Então haverá uma falsa ressurreição desse homem, e a terra irá maravilhar contra esse homem perfeito, porque o anticristo, esse governo que vai governar o mundo, para nós anticristo, para o mundo que vai estar aqui, ele será um governo com excelência. Um homem perfeito. Esse homem tem uma boca, esse homem tem um olho, está escrito no capítulo 7 de Daniel, o chifre que nasce entre os 10 chifres tem olhos e boca, porque ele vai ter uma visão como nunca uma outra pessoa teve. Ele vai ter uma fala, uma persuasão como nenhuma outra pessoa teve. Isso está lá no capítulo 7 de Daniel. Ele encantará o mundo. Nos seus primeiros 3 anos e meio, ele será aclamado como o maior presidente, o melhor homem, o melhor reino que esse mundo já viu. Na sua segunda fase, ele será aclamado como Deus. Então, quando o texto fala que uma de suas cabeças ferida de morte, nós encontramos aqui a 7ª cabeça, ferida de morte. Apocalipse 13 fala sobre isso. A besta que entra em cena, a segunda besta, que é o falso profeta, ele cura, ele sara essa primeira besta. O texto diz lá que a segunda besta faz todos os sinais de prodígio na presença da primeira besta que recebeu a ferida e que foi sarada. Lembra que são 7 cabeças. A besta tem 7 cabeças. 6 já saíram. E o texto do capítulo 13 fala que vi uma de suas cabeças. E depois o texto fala, a besta faz todos os sinais, a segunda besta faz todos os sinais de prodígio na presença da primeira besta, que recebeu a ferida de morte e que foi curada. Então nós achamos aqui a 7ª cabeça, o 7º reino. Esse 7º reino também conduzirá a mulher. Por quê? A mulher não está montada sobre 8 reinos, ela está conduzida sobre 7 reis. Porque o 8º rei vai entrar em cena quando chegar a metade da grande tribulação. A aliança que é feita com Israel, ela é de 7 anos, 7 dias e anos. E na metade ela será quebrada. Então quem será o 8º rei? O próprio anticristo. 7º e 8º reino é a mesma pessoa. Porém, o reino será com 2 configurações aí. A primeira fase da grande tribulação, nessa aliança que ele tem com Israel, o sincretismo vai estar funcionando. Os judeus vão estar cultuando, os judeus vão estar fazendo sacrifício no templo. O templo de Salomão vai estar reconstruído. Os que não subiram no arrebatamento, os cristãos que não subiram, que se arrependeram, vão estar cultuando. A Bíblia não dá a forma, qual o formato desse culto. Mas a Bíblia no capítulo 13 fala que os santos estão lá. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencer. Os santos estão ali. Haverá um formato de culto, haverá um formato de adoração durante a grande tribulação. É importante a gente observar que durante esses 7 anos, durante esse período da grande tribulação, é importante observar que vai haver 2 fases. A primeira fase da grande tribulação, que eles chamam de falsa paz, ela diz respeito a Israel. Porque o anticristo fará uma aliança com Israel. As 10 nações, essa confederação de nações, os 10 chifres da besta do capítulo 17, vai estar conquistando o mundo e entregando o domínio total ao anticristo. Mas eles não tocam Israel, porque tem uma firme aliança com Israel. O mundo vai estar gozando de uma aliança com esse sistema de governo. Muita gente, mas principalmente o texto diz respeito a Israel. Israel vai estar descansando, Israel vai estar em paz com o anticristo. Porém, quando chegar aos 3 anos e meio, vai cumprir o que Paulo diz. Quando disseres que há paz e segurança, então liverás repentina destruição.
como as dores de parto daquela que está grávida, de modo nenhum vai escapar. Então aqui quebra a aliança, 3 anos e meio, quebra de aliança. Quebra de aliança. Fim do 7º reino. Fim da 7ª cabeça. Até aqui a mulher andou sobre os reinos, porque o homem foi, o sistema religioso, essa igreja, esse sistema, esse ocultismo, ela veio conduzida pelos reis até aqui no 7º reino. Por que que muda agora no 8º reino? Porque agora os 10 chifres, está lá no capítulo 17, ele vai destruir todo o sistema de adoração planetária. Não haverá nenhum tipo de adoração a partir dos 3 anos e meio da grande tribulação. Só haverá uma forma de adoração. Qual que é? A marca ao anticristo, a imagem da besta. Essa adoração compulsória, tá? Mas como que o anticristo será o primeiro governo, o 7º rei e o 8º? Observa que em um país, um presidente governa 4 anos. Aqui no Brasil, por exemplo, o pleito de um governo, de um presidente, é 4 anos. Quando vence os 4 anos, encerra o seu governo. Se ele for reeleito, ele vai conseguir reinar mais 4 anos. Mas se ele não for reeleito, o governo dele encerra. O seu mandato encerra. O anticristo terá 2 mandatos de governo. O primeiro com 3 anos e meio e o segundo também com 3 anos e meio. O primeiro encerra nos 3 anos e meio da grande tribulação, na primeira fase. Está lá na Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse. Quando acaba o seu primeiro mandato, a sua primeira fase, o 7º reino acaba, ele conduz a mulher até aí, o texto diz assim: foi permitido a ele continuar por mais 42 meses. Foi permitido a ele continuar por mais 42 meses. Ou seja, Deus dá a ele mais 3 anos e meio de governo. Aqui está o 8º rei, que é um dos 7 que já passou. Está vendo o mistério explicado? O 8º rei terá 3 anos e meio de duração, que é um dos 7 que já passou, que é o 7º. Por que que a mulher não anda sobre os 8 reis? Porque o 8º reino não permitirá nenhuma forma de adoração. Aqui começa os mártires descer à sepultura. Uma forma só de adoração no planeta Terra. Qual que é? Adoração compulsória à imagem da besta. Adoração compulsória ao anticristo. Ele vai estar sentado no templo em Jerusalém. O templo de Salomão já vai estar erguido. Israel, os judeus vão estar sacrificando até a metade da grande tribulação. Vão estar cultuando. Mas na metade da grande tribulação, ele vai fazer cessar o sacrifício, as ofertas e manjares, assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Exigirá a adoração compulsória. Aqui começa os mártires, aqui começa os salvos na grande tribulação. Aqui começa as pessoas descerem à sepultura. A salvação na grande tribulação começa após os 3 anos e meio. Até os 3 anos e meio finais da grande tribulação, não haverá marca da besta, não haverá sinal e nem número da besta. A marca da besta começa após os 3 anos e meio da grande tribulação. Se alguém falar para você, o anticristo está aqui, o anticristo é fulano de tal, o anticristo já foi tanta gente, não leva isso a sério não. Porque o anticristo só vai manifestar após a igreja ser arrebatada. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo fala que o mistério já opera. Ninguém sabe, é mistério. O espírito do anticristo já opera na terra. Agora vocês sabem que só há um que o resiste. Até que do meio seja tirado, então será manifestado em Nico. Somente um que resiste. Quem é? O Espírito Santo. Até que seja removido do meio. Não tem como tirar o Espírito Santo. Mas enquanto o Espírito Santo estiver na sua dispensação, levando a igreja, pregar o evangelho, glorificando a Cristo, enquanto ele não tirar a noiva e entregar a Cristo, não será manifestado o iníquo, o homem do pecado. Então, o anticristo só será manifestado após a igreja ser arrebatada.
Até lá será mistério. Porque quando Paulo fala que até que o elemento do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Revelado. Se não é revelado, ninguém sabe. Então, para o anticristo ser revelado, é necessário que a igreja seja arrebatada. A igreja não verá a marca da besta. A igreja não participará disso, gente, tá? A marca da besta, ela precisa de 2 acontecimentos. Primeiro, a igreja ser arrebatada. Depois, a quebra de aliança do anticristo com Israel. Ele assenta no templo e exige oração compulsória. Aí começa a marca da besta. Aí começa os mártires descer a sepultura. A configuração do 8º reino, ela será de uma forma muito cruel, tá? Jesus disse em Mateus que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há homens sobre a face da terra. Se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Eu vejo pessoas falar assim, nós estamos nos últimos tempos mesmo, tá? Os dias estão passando depressa, porque Jesus disse que os tempos seriam abreviados nos últimos dias. Gente, não mistura as coisas. Para o tempo passar rápido hoje, para que o Sol faça o seu curso, ou que a Terra gire em torno do Sol numa velocidade maior, o seu relógio não acompanharia. O seu relógio é mecânico, ele não é movido através do giro da Terra. Você ia chegar à meia-noite e o seu relógio estaria indo 7 horas, 8 horas, 19, 20 horas. Então não é assim. Jesus diz que esses dias, quando ele fala assim, haverá futuro, um tempo de angústia na terra como nunca houve. Ele fala do futuro. E quando ele vira e fala, se esses dias não fossem abreviados, ele está falando dos dias vindouros. Tempo da grande tribulação, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Até mesmo os escolhidos, que é Israel, tá? Então o que está fazendo a gente não ver o tempo passar hoje é o nosso envolvimento, a nossa ocupação, tá bom? Esses dias serão abreviados, porque senão ninguém salvaria. Israel não vai participar da grande tribulação, dessa segunda fase. Capítulo 12 de Apocalipse, Israel é tido como uma mulher que está vestida de sol com os pés sobre a lua. Essa mulher foge da presença da besta para o deserto. Essa mulher foge da presença da besta para o deserto, aonde ela vai ficar 3 anos e meio longe da presença da besta. Em um tempo de escassez, em um tempo em que as pessoas só vão comprar ou vender quem tiver a marca, quem tiver o sinal, como que Israel sobreviverá e vai estar no final da grande tribulação recebendo Cristo em glória? Se para Israel sobreviver, ele teria que comprar ou vender. Para ele comprar ou vender, ele teria que ter a marca, o sinal da besta. Então, como que Israel vai sobreviver? Israel vai para o deserto, longe da presença da besta. Lá ele vai ficar 3 anos e meio. Em Edom, Moabe e as primícias de Amon. Essas 3 regiões, o anticristo não passará por lá. Escapou das suas destruições. Agora, quem vai sustentar Israel nesses 3 anos e meio? É muito simples. Quem sustentou Elias? Um tempo de escassez. 3 anos e 6 meses. Quem que deu comida? Quem que deu água para Elias? Ali está prefigurado esse tempo, ok? Então Israel não passará, não ficará na presença da besta. E Jerusalém será expurgada, pisada pelo gentio, será santificada para o milênio. Durante esses 3 anos e meio, tá? Aqui é a segunda fase da grande tribulação, tá? Então nós temos aí agora, para a gente estar finalizando, 7 reis e um que é o 8º. Dos 7, 5 já caiu e um existe. Depois virá o 7º, por um pouco espaço de tempo. Depois virá o 8º, que é um dos 7 que já passou. 5 já caíram. Os 5 que conduziram essa religião pagã: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Esses 5 transportou. Essa mulher conduziu, foi conduzida por esses 5 reis. O 6º, um existe, Roma. Depois virá o 7º, a 7ª cabeça, ferida de morte que vive. Depois o 8º, que é um dos 7 que já passou. A segunda fase do governo do anticristo, tá ok? Então o anticristo será o primeiro,
será o 7º e o 8º reino do capítulo 17 de Apocalipse, ok?